Olá, gente. Eu tô toda aqui coberta, mas hoje tá ventando muito. E esse vento tá vindo do oeste, não, do leste. Ai, Jesus. East, west. East, oeste, tá vindo do oeste. Começou ontem à noite, um pouquinho ontem à noite, agora durante a noite ventou muito, agora tá ventando bastante, aí esfria. Aí, se tá 8 graus, que estava 8 graus, de temperatura, aí desce para 4, né, gente, porque o vento esfria mais ainda. Então, eu tô toda coberta aqui, a mão fria. Aí eu falei: "Não, eu vou lá pro meu quarto, vou fazer esse vídeo, porque lá embaixo ainda é mais frio ainda, sabe. Lá no quarto, lá na cozinha, lá na área, lá na sala é quentinha também, que a sala fica no segundo andar. No meio, né, então fica quentinha também, mas lá embaixo fica frio. Eu espero que depois das reformas que eu vou fazer no fundo, vou melhorar um pouco mais, aí vai esquentar um pouco mais, viu, porque ai, ai. E estamos aqui estudando o profeta Jeremias, hoje é 8 de março, quer dizer, hoje é o dia da mulher. Ai, ai, se todas as mulheres soubessem como elas são importantes, como nós representamos o Criador que gera, que cria, Shekinah, Shekinah, o Espírito Santo que é feminino, que é o poder da procriação, o poder de criar, é de Shekinah, gente. E nós somos a Shekinah da terra. Ai, se toda mulher se apoderasse dessa realidade, o nosso mundo seria bem melhor. Mas vamos lá para o nosso estudo, a coisa é babadeira, o profeta passa por cada uma, mas as profecias dele já estão se cumprindo, alguns reis já foram deportados, a cidade já foi, cercada, já levaram um bocado de gente, né, 2 reis já se foram, e vamos ver o que está acontecendo em Jerusalém, né, o templo ainda não foi destruído. Ainda não foi destruído, viu, gente? Mas vamos ver o que está acontecendo agora no capítulo 23 do livro de Jeremias. Eu espero que esteja bem centrado. Não sei se está, não, mas vamos lá. Esse capítulo chama O Renovo Justo. No meio de toda destruição, o Eterno nunca deixa de fazer uma promessa. Lembra da destruição da época de Noé? Quando Noé foi salvo com a sua família, né? O que que o Eterno fez depois? Botou um arco-íris no céu, porque aí a água que estava lá em cima, né, retida lá em cima nas nuvens, desceu, e aí formou-se o arco-íris. E ele colocou esse símbolo como uma forma de nos dizer: eu não desisti de vocês. Então tem sempre um renovo, sempre uma promessa de que o Eterno não desiste da sua criação. Ele, né, apaga alguns, mas continua, né? Continua na tentativa, gente, ele está experimentando, né, na sua criação. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Pastores que estão falando mentira, usando o púlpito para desviar as suas ovelhas. Pois é. Prometendo coisas mentirosas, né? Tem muitos desses. Falando coisas que o Senhor não disse.
é, a gente fala twisting, dando um jeitinho, né, nos versículos que ele lê e interpretando da forma que eles querem. Pois é, isolando versículos, né, ao invés de ver todo o contexto e prometendo coisas mentirosas, e aí a ovelha se decepciona porque não acontece do jeito que ele falou, e ele fala que Deus que está errado, mas não é Deus que está errado, é a interpretação do pastor que não foi correta, né? Usar textos sem contexto é motivo para heresia. Tá? Qual que é o contexto de Jeremias? É uma guerra. Uma guerra por quê? Consequência de pecado? Então, toda promessa que o Eterno fizer aqui vai ser baseado na misericórdia do Eterno para um futuro, não para aquele momento, porque aquele momento é um momento de correção. Então, vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo, visto que dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, falando mentira, o que acontece? A coisa não acontece e a ovelha faz o quê? O que as pessoas fazem? Saem da igreja. Por quê? Porque você prometeu uma coisa que não é verdade e aí ela acreditou e não aconteceu, porque Deus não tem compromisso com pastores que falam, que distorcem a palavra dele. Não tem. O Eterno não tem compromisso comigo. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com aquele que ele falou verdadeiramente, com contexto e tudo. Tá? Aí as ovelhas saem, vão embora porque estão decepcionadas e se perdem. Por culpa de quem? Dos pastores. Mas tem mais. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. O Eterno ia recorrer o resto das ovelhas que sobraram daquele montante que foi todo desviado, o remanescente. Eu vou sempre bater na tecla do remanescente. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afuguentado. O Senhor vai tirar, oh meu Deus, o Senhor vai tirar de dentro das igrejas hoje, dessas igrejas que estão deturpando a palavra, ele vai tirar essas pessoas de dentro da igreja e vai separá-las. Sabe o que ele vai fazer com elas? Como ele falou para a mulher samaritana, não vai ser aqui, nesse monte de boa, e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, onde eu as tiver afuguentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Gente, isso não é só com relação a Israel. O Senhor estava fazendo isso realmente. Ele tirou do meio daquele povo alguns e levou para o exílio. E lá o Senhor fez eles se multiplicarem. Tanto é que nós estamos aqui. Tanto é que tem judeu espalhado pelo mundo todo, porque o Senhor é quem fez isso. Mas isso também se aplica às nossas igrejas espirituais hoje. A igreja do Messias, a igreja de Jesus de Nazaré. Não a igreja que foi organizada e montada por Pedro e Paulo, mas a igreja espiritual. Não a igreja que está lá em Roma, a igreja que está lá na Grécia, a igreja que está lá na Rússia, a igreja que está lá na América. Não, é a igreja espiritual do Cordeiro.
O Senhor separou alguns dentre essas igrejas e ele vai fazê-las multiplicar. Também, também. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Não se preocupe, se você é um remanescente da Igreja de Jesus de Nazaré, você vai ter um pastor que vai te apacentar. Nem que esse pastor seja um pastor virtual, mas você vai ter. Aliás, tem muitas igrejas virtuais no Brasil agora, muitas missionárias, eu acompanho algumas, que têm igrejas virtuais, e elas são verdadeiras pastoras e estão dentro da palavra. Estão dentro da palavra. Eu as ouço de vez em quando, gosto muito de todas elas. Não vou falar nome porque eu não quero, né, levar ninguém a fazer, mas se você é uma ovelha de Israel, se você é uma pessoa separada para isso, você vai achar o seu pastor. O seu pastor vai achar você. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, olha, no futuro, vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Oh! Eu estava ouvindo um rabi ontem, e ontem ou antes de ontem, não lembro mais, e ele falou justamente isso, que o Eterno vai levantar agora, nesses últimos dias, ele vai fazer brotar da terra como ele fez brotar Abraão, ele vai fazer brotar um filho a Davi, que vai se sentar no trono de Davi. E olha que a promessa, vem dias, diz o Senhor, no futuro, daquela época que Jeremias falou. 2000 e tantos anos atrás, 2500 anos atrás. Jeremias disse, vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Gente, esse rei não é o Messias, é um rei mesmo, um rei de verdade, porque o Messias, ele é do reino espiritual. Esse aqui é um rei mesmo, filho de Davi, que o Senhor vai arrancar, nem que seja dos filhos da rainha de Sabá, mas ele vai levantar uma semente de Davi. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro. Quando é que Israel está habitando seguro? Nunca, até hoje. Mas esse rei, o Senhor vai tirá-lo, nem que seja da terra. Lembra que Jesus disse que o Eterno poderia fazer sair daquelas pedras filhos a Abraão? Ele pode fazer nascer das pedras filhos a Davi, com o DNA de Davi. Olha que promessa linda no meio de tanta destruição, gente, no meio de tanto exílio, de tanta crueldade, de tanta matança. O Senhor diz, vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo. Se Judá será salvo nos seus dias, é porque Judá estará em perigo. Israel habitará seguro. Israel está em perigo agora. Ontem mesmo, do Líbano, foi jogado centenas de mísseis contra Israel. Ontem, tá? Ontem. Mas muitos. Era assim um atrás do outro, contra Israel. Se nos seus dias, nesses dias, nesse futuro, Judá será salvo, é porque ele estava em perigo. Este será o seu nome com o que nomearão: o Senhor
nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Ele já havia dito isso antes, nós já estudamos sobre isso. Mas tão certo como vive o Senhor que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte, da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado. Então eles habitarão na sua terra. É o que está acontecendo hoje, né? O Senhor está levando. E não se engane, sabe, toda essa perseguição que está havendo contra os judeus no mundo, é o Senhor provocando isso para que eles voltem para Israel, porque o Senhor quer todos eles em Israel. Porque Ele quer protegê-los lá. Se você tiver o chamado de voltar para Israel, volta, porque é o Senhor que está te empurrando. Ele está me empurrando também, mas eu ainda estou resistindo. Ele está me empurrando. Nossa, tem mensagens vindas assim de gente de lá de Israel, fala, vem! E eu estou falando, meu Deus, eu não posso ainda. Eu te arrumo toda a documentação, é só você falar que quer ver. Pois é, ainda não é a hora. Não no meu tempo, né? Que o Senhor me perdoe se é o tempo dele, mas ele vai ter que mover algumas outras águas para que isso aconteça. Agora vem os falsos profetas. Quanto aos profetas, ó, o Senhor dizendo pela boca de Jeremias, ele falou com respeito aos pastores, agora ele vai falar sobre os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho. Esse aqui é Jeremias dizendo, eu não estou conseguindo nem ficar em pé mais, de tanto que o Eterno está me provocando a falar. Por causa do Senhor, olha, eu não estou falando. Ele estava se sentindo como se fosse embriagado e não conseguia mais ficar nas pernas, porque o Senhor estava mandando ele falar. E por certo ele não queria criar mais problema, né? Para ele mesmo. Mas o Senhor estava dizendo, fala Jeremias, e ele está dizendo aqui, ó, sou como um homem embriagado e como um homem vencido no vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adultério, de adúlteros. Por causa da maldição, a terra chora. Os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo assim, Jeremias, você está vendo? Enquanto estavam os reis lá, enquanto estava o povão lá, mas na minha casa, os meus profetas, os meus sacerdotes, eles se contaminaram. Gente, o que está acontecendo na igreja hoje? O que está acontecendo em todas as igrejas? Estou dizendo todas as igrejas, a católica, a protestante, a ortodoxa, tudo. A igreja russa está tão contaminada, gente. A igreja russa se vendeu, se vendeu. Será que a nossa igreja no Brasil também vai se vender ao sistema? Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nela cairão. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Ainda não era nem naquele exato momento. O Senhor está dizendo aqui que vai trazer a calamidade no ano do seu castigo. Então ainda não era o ano de castigo deles.
O castigo dele seria por último. Sabe por quê? Com a destruição do templo, que foi destruído no final das invasões, no ano do seu castigo. Entre os profetas de Samaria vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. E entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Gente, não está nada diferente de hoje, né? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu lhes farei comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Ah, Roma! Ah, Roma! Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Saiu uma indignação, a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração no fim dos dias. Entendereis isso claramente. Desculpa, gente, mas eu tô vendo que isso tá acontecendo agora. Em todas as igrejas, não só na igreja católica. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, no fim dos dias, ele tá falando aqui da época que ele está falando, mas ele está se referindo também no fim no fim dos dias. Essa profecia era para lá, para aquela época, mas aqui no versículo 20, ele engloba tudo, ele engloba não só aquela época, mas a nossa época. Olha que a ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Dá para entender agora o que vai acontecer? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, todavia profetizaram. Não, mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Gente, é o que nós estamos fazendo aqui, lendo isso, para que vocês entendam, para que vocês vejam aonde é que nós temos que mudar e melhorar.
não cometer os mesmos pecados e os mesmos erros. Quando o Senhor não falar, não abra a sua boca, fica calado, porque a natureza já fala. Se você não ouviu, se você não leu, se você não está aqui com o profeta Jeremias, então não fale. Não diga que está tudo bem, porque não está. Está tudo bem para quem não tem olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. O versículo 22. Mas se estivessem presentes no meu conselho, não teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Então, se você está concordando, aonde que é o conselho agora? Aonde que, mas se estivessem presentes no meu conselho, qual que é o meu conselho do Eterno agora? É isso aqui. É isso aqui. Porque nós não temos condições de estar presentes nem espiritualmente no conselho do Eterno, porque ele tem as suas reuniões todos os dias, todos os segundos. Ele deve estar numa reunião agora. Gente, lá é igual aqui. Tudo é discutido, tudo é programado, tudo é colocado no papel a gente fala, porque é o jeito que a gente faz aqui, né? Mas tudo tem uma organização e ele sabe de todos os momentos, tudo que ele vai fazer. Nada é feito assim ao léu, ele tem um programa, ele tem um plano, ele tem um projeto e esses projetos são discutidos. São discutidos entre os nossos, os nossos conselheiros espirituais, é discutido com olha, todo o planeta inteiro tem um guardião. Todos os países têm um anjo guardião. Todas as cidades têm um anjo guardião. Todos os bairros têm um anjo guardião. Todas as ruas têm um anjo guardião. O Eterno tem um complexo de organização. É igual o governo do nosso mundo. O mundo agora não está tendo tem organizações mundiais que ajudam. Então, você acha que lá com o Eterno também não é a mesma coisa? Então, é isso que ele fala. Mas se estivessem presentes no meu conselho, é um corpo que organiza tudo. Teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Agora, o conselho que nós temos, gente, é isso aqui, ó. Não tem outro. Por enquanto, não tem outro. É esse aqui. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Nós estamos longe fisicamente do Cordeiro, mas ele é o Deus de perto e é o Deus de longe, é o Deus da montanha e é o Deus do vale. Estender-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não os possa ver? Diz o Senhor. Não. Ouvi o que dizem esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de uma língua e dizem, ele disse.
Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, qual é o oráculo do Senhor, então lhes dirás: que oráculo? Que vos deixarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo, que disser: este é o oráculo do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor, ou que falou o Senhor? Mas nunca mais mencionareis o oráculo do Senhor, porque a cada um lhe serve de oráculo a sua própria palavra. E assim torcereis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas por que dizeis oráculo do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis essa palavra, oráculo do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis oráculo do Senhor. Porque oráculo era uma coisa que você olhava, tá? Você olhava nele e aí você via o que poderia acontecer. Mas o Senhor dizia que não era assim que ele ia fazer. Ele agora ia falar direto. Ele não ia usar oráculo mais, ele ia falar direto. Falar direto. Ele está falando aqui através da palavra direto. Portanto, eu certamente me esquecerei de vós e vos arrojarei da minha presença, a vós e a cidade que dei a vós e a vossos pais. Porei sobre vós perpétua opróbrio e eterna vergonha, não será esquecida. Ele estava falando isso com relação aos profetas, que estavam profetizando mentiras, tendo sonhos enganosos, mostrando para o povo uma coisa que não era verdade. Gente, e assim acabou o capítulo 23, que é um capítulo longo, né? Mas a única coisa que eu vou dizer para vocês disso tudo é: voltem para as profecias do Velho Testamento. Depois, vão para Apocalipse e vejam o que o Senhor disse com relação a tudo isso. Quando o Senhor diz que há pecado na terra, é porque há pecado na terra. Não adianta você dizer, não adianta nenhum profeta querer falar que hoje vai estar tudo bem, porque não está, gente, não tem como estar bem. Porque é a lei da semeadura. O que nós estamos semeando? Como é que vai ficar bem se você está semeando ódio, matança, palavras torpes, palavrão, má educação dos filhos, tá? Não tem controle próprio, não tem controle da língua, não tem controle do pensamento, não tem controle dos ouvidos. Como é que você vai querer que uma coisa seja boa quando você está plantando coisas ruins? Como é que você vai querer que tudo fique bem na sua casa quando você está ouvindo músicas horríveis, que só fala bobagem? Não tem como. Então é mentira. É mentira dizer que vai estar tudo bem, porque não vai estar tudo bem, a não ser que você esteja plantando o bem. Aí sim, fica tudo bem. Por isso que fala, 1000 cairão até lá, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos. Por quê? Porque você fez do Altíssimo a sua habitação. E quem está no Altíssimo, na habitação do Altíssimo, não mente, não engana, não trai, não é adúltero, não é mentiroso, não anda na roda dos ímpios, nem dos escarnecedores, não fala para uma série de coisas, gente. Então tá, eu vou encerrar esse capítulo, porque está ficando muito longo esse vídeo. Mas
Vamos ter mais cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque é isso que faz você ser diferente, nas atitudes, nos pensamentos, né. Ai, Jesus, realmente o livro de Jeremias é um espelho. E vocês viram aqui, ó, no fim dos dias entendereis isso claramente. Estamos no fim dos dias, viu. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.